Você ouviu falar sobre consórcio e não tem noção de como funciona o produto? Nesse vídeo, eu vou fazer um resumão para que você consiga entender toda a estrutura do produto. Meu nome é Nicolas Freziangi e esse é o canal Discutindo Proteção. O primeiro ponto que eu queria alinhar com vocês é que, normalmente na internet, as pessoas tendem a definir os produtos em dois lados apenas: produto bom ou produto ruim. E a gente acaba esquecendo muito de que os produtos podem atender diferentes tipos de pessoas e diferentes necessidades. Então pode ser que um produto seja bom para uma pessoa, mas seja ruim para outra pessoa. Quer ver alguns exemplos? Existe a pessoa que está buscando o primeiro imóvel, a casa própria, que é um grande sonho brasileiro. Essa pessoa tem uma necessidade específica. Existe outra pessoa que gosta de investir no mercado imobiliário. Essa pessoa tem outra necessidade totalmente distinta. Além disso, existem pessoas que estão buscando capital de giro, que o consórcio também pode ser usado e pouquíssimas pessoas sabem. E também existe a pessoa que tem o dinheiro para comprar o bem, mas não quer se descapitalizar, porque essa pessoa tem a capacidade de gerar mais rendimento trabalhando esse dinheiro do que pagando a taxa. Então pode valer a pena também. Percebeu que existem diversas necessidades, diversas pessoas e perfis que podem usar a mesma ferramenta? Então por isso agora eu vou começar a explicar para você como que funciona esse produto. A primeira coisa, o que é o consórcio? Resumindo, o consórcio é um grupo de pessoas que tem o interesse em comprar o mesmo bem. Não necessariamente a mesma casa ou o mesmo carro, mas as pessoas querem comprar uma casa, um carro ou algum outro bem. E todas essas pessoas se juntam, pagam todos os meses uma parcela e esse consórcio paga o bem para uma dessas pessoas a cada mês, através de um sorteio. O que é interessante é que todas essas pessoas estão buscando não pagar os juros através de um financiamento normalmente. Mas como eu comentei anteriormente, existem diversas necessidades que podem ser atendidas por esse produto. E quando a gente fala de não querer pagar juros, a gente tem que lembrar também que, por mais que o consórcio não tenha juros, ele tem as taxas administrativas, que é justamente paga a administradora, que vai fazer a gestão de todas essas parcelas e fazer o pagamento das cartas contempladas, que é o nome que a gente dá para as cartas de consórcios que recebem o benefício e podem comprar o bem. Então, importante, tenha sempre em mente, por mais que a pessoa não pague os juros, a pessoa paga uma taxa administrativa. E eu vou te mostrar um exemplo de como que funcionam as taxas administrativas de um consórcio. Imagine que você precisa comprar um bem de 100 mil reais, uma casa de 100 mil reais. E esse consórcio vai ter 15% de taxa administrativa. Então significa que você vai pagar 115 mil reais, ou seja, 100 mil reais do consórcio, mais 15% da taxa administrativa. E aí você vai pegar esse valor e dividir pelo número de parcelas. Não existem aqui os juros compostos. Porém, um ponto muito importante que poucas pessoas se atentam: por mais que esse vai ser o valor de taxa, todos os anos a parcela do seu consórcio vai ser reajustada pela inflação, seja pelo IPCA ou pelo INCC, que são dois índices separados que as cartas podem utilizar para fazer o reajuste. E por que isso acontece? Imagina que você foi contemplado hoje, só que existem várias pessoas ainda que não foram contempladas. Se outra pessoa precisa ser contemplada daqui a 3 anos, por exemplo, ela não pode receber exatamente o mesmo valor que você recebeu, justamente porque os bens tendem a ficar mais caros por conta da inflação. Então a pessoa que demora mais para receber o bem, ela tem o bem reajustado. Por isso que todas as parcelas do grupo possuem reajuste todos os anos pela inflação. Então, na prática, por mais que você seja contemplado hoje, você, até o final do período, vai ter os reajustes anualmente. Então, isso é um ponto muito importante que deve ser levado em consideração. A sua parcela aumentará e você precisa se planejar com isso. Outro ponto importante também é que, se a gente está falando de um imóvel, por exemplo, por mais que a sua parcela aumente, provavelmente o seu imóvel também vai aumentar de valor. Então, muita gente, o investidor, por exemplo, considera sempre essa rentabilidade. Ele sabe, olha, por mais que eu comprei uma casa, coloquei para alugar, o inquilino que está pagando a minha parcela, e depois de um tempo, às vezes a parcela fica tão cara que eu não consigo reajustar para o inquilino. O investidor tem plena ciência de que o que ele está considerando também é a valorização do imóvel. Faça um teste.
quanto valia um imóvel na sua região há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, por exemplo. Essa é uma conta que pouca gente para fazer nos consórcios. Outro ponto importante é que, além dos sorteios que acontecem, é possível você ter o bem, ou seja, a carta contemplada, através de lances. Existem lances livres e lances fixos dentro do consórcio. Eu não vou entrar no detalhe de cada tipo de lance nesse vídeo, mas se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo específico sobre essa questão, deixa aqui nos comentários que eu faço sem problema nenhum. Independentemente da modalidade do lance, quando a gente fala dar lance, é você pagar um valor a mais para que você tenha prioridade para contemplar a carta. Então vamos supor que o imóvel que tenha um crédito de 100 mil reais, você dá um lance de 50%, ou seja, você paga 50 mil reais e é contemplado. Esse é só um exemplo, esse lance varia de cada grupo. Agora vamos começar a voltar naqueles perfis que a gente comentou no começo do vídeo. Vamos pensar primeiro naquela pessoa que quer comprar a casa própria, o primeiro imóvel. Possivelmente essa pessoa está morando de aluguel. Então, para contratar uma carta, provavelmente nos primeiros meses, a primeira coisa que a gente precisa ver é se essa pessoa tem uma reserva acumulada, ou seja, tem algum patrimônio para dar algum lance. Porque se essa pessoa não tiver dinheiro para dar lance, possivelmente ela terá que esperar um bom tempo. A gente está falando de um sorteio de um grupo grande, então a probabilidade a cada mês é menor, é diferente de que se ela tivesse um lance. Então, primeiro ponto, a pessoa que não tem dinheiro para dar um lance, ela tem que entender que ela está entrando num consórcio e que ela não pode ter pressa de comprar um imóvel próprio. Claro que pode ter a chance de no primeiro mês você ter muita sorte de ser contemplado. Aí é o mundo perfeito. Outro ponto importante é que, para esse perfil da pessoa que está pagando o aluguel e também precisa pagar a carta de consórcio, existe uma ferramenta muito interessante que pode ser usada para esses perfis, que é justamente o redutor da parcela, que é um desconto que você tem na parcela até você ser contemplado. Quando você é contemplado, pega esse valor que você deixou de pagar durante todo esse tempo e você dilui nas parcelas que faltam para você quitar a sua carta. Um ponto importante: se você demorar muito para ser contemplado, possivelmente vai acumular um saldo muito grande devedor e no final as suas parcelas ficarão muito altas. Mas de qualquer forma, essa pode ser uma estratégia interessante, justamente porque você está pagando o aluguel e pode ser pesado pagar uma parcela inteira. Mas tenha noção de como funciona a ferramenta e os riscos envolvidos ao utilizar o redutor de parcela. Além disso, programe-se para que o valor que você vai pagar de parcela terá um aumento. Então a sua renda terá que ter um aumento também ao longo dos anos, ou você tem que ter folga na sua renda para que todos esses reajustes pela inflação estejam programados. Muito cuidado para pegar uma carta muito apertada para o seu orçamento e depois de 2, 3 anos, quando você tiver os reajustes, começa a ficar inviável. Isso é muito importante no seu planejamento. Agora vamos pensar no segundo perfil de clientes que podem querer uma carta de consórcio, que são os clientes que gostam de investir em imóveis. Normalmente pessoas que entendem do mercado, já investem em alguns imóveis, gostam de estudar sobre o tema, gostam de obra ou qualquer coisa do tipo. Para esse perfil é muito comum as pessoas contratarem cotas, darem o lance ou não, e quando contempladas, compram um imóvel e colocam para alugar. E com o valor do aluguel, pagam a parcela ou boa parte da parcela. A ideia aqui é o seguinte: imagine que você compre um imóvel e que o inquilino pague 70, 80, 90 ou até 100% do imóvel com o valor do aluguel dele. A ideia é que depois de 15, 20 anos, esse imóvel seja seu e quem pagou foi o inquilino. Percebam que essa é uma operação de longo prazo, mas é uma forma de você alavancar patrimônio. E aí, quando a gente fala dos riscos, a gente está falando de risco de mercado imobiliário. Então você precisa entender o que é um imóvel bom, que não fica muito tempo desalugado, porque se tiver vazio o imóvel, você que vai ter que pagar o boleto da carta de consórcio. Então muita atenção, mas para quem entende do mercado, pode ser uma ótima saída também, e para quem gosta, claro. Um ponto de atenção é que sempre quando a gente começa a comparar a rentabilidade de mercado, as pessoas tendem a procurar comparação com investimento em ações, fundos imobiliários, tesouro, qualquer outro investimento. Mas percebam que tem pessoas que se sentem confortáveis
ao investir em imóveis. Então, de que adianta você pegar um senhor que gosta ou uma senhora que gosta de comprar imóveis, colocar para alugar e falar para ela investir em ações, por exemplo, que teria uma volatilidade grande e ela não entende exatamente, essa pessoa não entende o que está acontecendo e ela não consegue nem dormir. Então, na minha visão, não faz sentido. Por isso que tem que entender para quem isso é. E um ponto importante é que imagina que você tem uma cota de 100 mil e você deu um lance de 50 mil. A sua parcela ela é recalculada também, porque você já abate o saldo devedor. Então existem muitos casos de investidores que compram uma cota de 500 mil, por exemplo, dão um lance de 250 e ficam pagando uma parcela bem menor. E aí dá uma folga boa para pagar essa parcela do consórcio com o próprio aluguel. Isso é uma saída muito legal também, para quem gosta deste mercado. E claro, se você não gosta de investir em imóveis, isso não faz sentido para você. Agora vamos para o terceiro exemplo. A pessoa que quer capital de giro. É muito comum em consórcio a própria pessoa comprar o bem dela mesma entre pessoa física e jurídica, por exemplo. Imagine que eu tenho um carro na minha empresa. Eu, na minha pessoa física, eu compro uma cota de consórcio, contemplo ela com 50% do valor, por exemplo, e aí eu compro o carro da minha própria empresa. Então o dinheiro do carro cai na conta da empresa e eu consigo levantar capital de giro ficando apenas com uma parcela. Essa é uma estratégia bem comum e bastante utilizada também. E agora vamos para o quarto e último exemplo que eu dei. A pessoa que tem o dinheiro, mas não quer se descapitalizar. Vamos pensar no exemplo de uma pessoa que tem 1 milhão de reais na conta. Isso pode ser qualquer outro valor. Eu só estou dando um exemplo aqui para ficar didático. Essa pessoa quer comprar um imóvel de 1 milhão de reais. Só que ela não quer se descapitalizar totalmente. Então ela usa 500 mil, por exemplo, para dar de lance numa estratégia, saca a cota de 1 milhão de reais, compra esse bem e fica com uma parcelinha. Justamente porque com os outros 500 mil reais, essa pessoa vai investir num outro negócio, ela enxerga uma outra oportunidade que remunera muito mais do que a taxa. Então isso pode ser uma estratégia. Tem gente que gosta de trabalhar com dinheiro, que é empreendedora, que gosta de investir em novos negócios, que acaba gerando muito mais rendimento. E isso pode ser uma estratégia muito boa para você não se descapitalizar. A ideia desse vídeo foi justamente não levantar uma bandeira de que o consórcio é bom ou é ruim. Eu quero que você entenda e você tome as suas próprias conclusões. Espero que tenha te ajudado, que tenha te dado alguns insights. E se você quiser saber mais sobre consórcio, deixa aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.